Pessoal, boa noite. É uma honra muito grande poder de novo fazer aquilo que eu mais amo, que é pregar a palavra de Deus. E eu me lembrei de uma história de um homem empresário que estava extremamente ocupado e ele tinha uma grande reunião no escritório dele, e o escritório dele estava meio alvoroçado, e naquele dia o filho dele, uma criancinha de 2, 3 anos, estava toda hora ali porque a babá não tinha vindo, e o menino toda hora puxava a calça do pai, dizendo: pai, eu quero fazer tal coisa. Ele falou: só um minuto, meu filho. Papai, eu quero falar com você. Ele disse: só um minuto, meu filho, papai já vai te dar uma atenção. E de tanto a criança insistir, o homem teve uma ideia e de repente abriu e folheou uma revista, e ele viu ali um mapa mundi, e ele cortou aquela folha e picou aquela folha toda em vários pedacinhos e virou para o filho dele e falou assim: meu filho, você quer ganhar $5? E a criança disse: claro, pai, eu quero ganhar $5. Então você vai fazer assim: aqui tem o mapa mundi e aqui é um quebra-cabeça. Eu vou entregar isso para você e você vai lá montar o mapa do mundo. Você vai montar o mapa do mundo e vai trazer para o papai montado. No momento que você trouxer o mapa do mundo montado, o papai vai te dar $5. E o pai pensou: bom, esse garoto aí é muito pequeno e ele vai levar muito tempo para poder montar o mapa do mundo. E entregou para a criança, e a criança foi, e ele continuou a reunião dele, os afazeres dele. E quando deu mais ou menos 5 minutos depois, vem a criança. Falou: papai, eu já terminei. E o pai olhou aqui e falou assim: não é possível. Aqui, papai, eu terminei, o mapa do mundo está pronto para o senhor. E ele olhou e falou: não é incrível, esse menino tão pequeno. Papai, me dá os $5. Ele olhou para o mapa e pegou e entregou os $5 para o menino e perguntou para o filho dele, falou: meu filho, como é que você conseguiu, numa velocidade tão grande, montar esse mapa do mundo? Eu pensei que você levaria horas para fazer isso. Ele falou assim: papai, foi muito simples. Eu fiz o seguinte, eu percebi, quando o senhor estava cortando, que na figura de baixo tinha um formato de um homem. E aí o que eu pensei? Bom, se eu restaurar o homem, eu restauro o mundo. E o que ele fez? Ele restaurou a figura do homem, colocou um papel por baixo e ele virou. Quando ele virou a imagem do homem, em cima estava a imagem do mundo. E o pai pensou: você acabou de me dar uma grande lição, e essa lição serve para nós hoje. Quer mudar o mundo? Mude você. Quer mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Nós só restauraremos o mundo quando o homem for restaurado. E foi exatamente isso que Jesus de Nazaré fez. A imagem do homem, a construção do homem, ela estava completamente deturpada. E o plano da salvação fez exatamente isso. Recolocou os pedaços do homem, da humanidade, da mulher, da família, tudo num lugar só. E ele simplesmente virou o mundo do homem de cabeça para cima. Você quer saber? Eu quero te fazer algumas afirmações sérias. Eu tive esse final de semana descansando com a minha família. E por algum motivo meu sogro, ele passou muito mal. E ele foi levado por nós às pressas, um posto de saúde. E chegando lá, a Zanza entrou com o pai diretamente com o médico. E eu fiquei do lado de fora. E no período que eu estava ali do lado de fora, a ambulância chegou
trazendo uma jovem, uma menina, uma moça, da ordem mais ou menos de 15 para 16 anos. E aquela menina, ela estava em coma alcoólico. E a equipe, naquela correria, levou a menina lá para dentro, em coma alcoólico, para que ela então pudesse ser medicada, naquele tratamento de glicose, aquela coisa toda, para que ela pudesse ser restaurada. No período que eu estava ali, passaram cerca de 4 jovens, e o assunto deles era onde que eles iam buscar a cocaína. Numa determinada ocasião, um pouco mais à frente, eu e o pastor William vimos 4 jovens caminhando pela rua, e cada um deles estava com uma garrafa mais ou menos reta, que muito provavelmente pela aparência, aquilo ali devia ser vodka, ou cachaça, ou coisa desse tipo. E eu chego à seguinte conclusão: nós, como igreja, já estamos vivendo aquilo que Jesus de Nazaré disse que iria acontecer há 2000 anos atrás. No capítulo 24 de Mateus, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E a cada dia que passa, eu como pai, como avô, como chefe de família, como pastor, eu estou ficando tenso a cada momento que passa com o estado da igreja e com a qualidade da intimidade do povo de Deus perante o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de avalanche, onde há um espiral tentando sugar tudo para baixo, e tudo aquilo que se refere no sentido de Deus e coisa espiritual está sendo sugado, para que o povo de Deus seja e viva um estado de esfriamento espiritual. E se você não tomar conta, você é o próximo da lista. Nessa noite eu quero pregar uma mensagem cujo tema é: restaure o homem, restaure o mundo. Restaure o homem, restaure o mundo. E eu quero falar de algo que é uma joia, é uma pérola rara, que se perdeu dentro das igrejas evangélicas de um modo geral. E o nome dessa palavra que se perdeu, e por isso tem muita coisa ruim acontecendo dentro da casa de Deus, chama-se temor ao Senhor. Quando você perde o temor, você perde tudo. Assim como no casamento você perde o respeito, você perde tudo. A mesma coisa na sua vida espiritual. Quando você perde o temor do nome de Deus, você é capaz de viver, fazer e pensar e executar coisas do arco da velha. Restaure o homem e o mundo será restaurado. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é o tempo do esfriamento espiritual. Apostasia é o tempo do desinteresse para as coisas de Deus. A apostasia é o tempo dos escândalos dentro da casa de Deus. A apostasia é o tempo dos falsos profetas em nome de Deus. A apostasia são aqueles que se levantam como Cristo e não são, e muita gente está sendo enganada por esses falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes e falsos profetas. Esse é o tempo da apostasia. O tempo da apostasia é o tempo da frieza, é o tempo da falta de respeito e temor com as coisas de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Restaure o homem, restaure o mundo. E a primeira passagem que eu quero pregar de forma temática. Eu quero falar sobre o temor, para você restaurar o temor a Deus.
Você não tem como restaurar o temor por essa pessoa que está do seu lado. Você só pode restaurar o temor individualmente. Assim como a salvação é individual, o resgate do temor, ele também é individual. Por mais que eu queira, eu não posso restaurar ou resgatar o temor de Deus no coração da minha mulher. Por mais que eu queira, eu não posso restaurar o temor no teu coração. Eu não tenho como. E eu quero dar aqui a vocês um panorama bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o primeiro texto que eu quero projetar para você está em Deuteronômio 13, verso 4. Eu vou primeiro no Antigo Testamento, porque o povo de Deus, na saída do cativeiro do Egito, o povo já ali começou a perder o temor do nome do Senhor. Deuteronômio 13, verso 4, a Bíblia vai nos dizer algo muito sério. Diz assim, Deuteronômio 13, verso de número 4. A palavra de Deus diz assim, ó: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. A palavra de Deus está dizendo que é para que a gente tema ao nome de Deus. O que é temor? Temor, o sinônimo disso é respeito. Você se lembra quando você era pequeno? Quando os seus pais, quando os nossos pais, eles nos corrigiam, e a gente estava conversando sobre isso. Primeiro, com uma criança, você impõe temor ou medo para que depois isso se transforme em respeito. Por que hoje as famílias estão como estão? Porque hoje já não há mais respeito de filho para com pai. Já não há mais temor dentro da família. O filho hoje está sem limite, ele faz o que quer. Tem filho, tem filha mandando em pai e mãe, tem filho esculachando pai e mãe. E por isso a família está sendo deteriorada. Por quê? Porque acabou o temor dentro de casa. E quando acaba o temor dentro de casa, acaba-se o temor dentro da escola, acaba-se o temor dentro das instituições, acaba-se o temor na política, acaba-se o temor no comando de uma nação, e fatalmente o povo todo começa a perecer. E é por isso que a gente está vendo o que a gente está vendo. Quando o menino juntou o quebra-cabeça do homem, ele restaurou a imagem do mundo. E a mesma coisa é você. Você precisa restaurar o temor que você tem ao nome de Deus, porque quando você não teme mais a Deus, você é capaz de fazer qualquer coisa. Quem entendeu, diga eu. O segundo texto está num livro poético chamado Eclesiastes. Em Eclesiastes, verso 12, capítulo 12, Eclesiastes 12, 13, a projeção diz assim, vamos ler juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Agora vê o verso 14. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Coloca o slide anterior, o verso de número 13. Olha assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é. O que é a suma? O que é o supra-sumo? O que é a essência? O que Deus quer de nós? Número 1, o que Deus quer? Que você tema o nome dele. Se você não temer o nome de Deus, você é capaz de matar. Se você não teme o nome de Deus, você é capaz de roubar. Se você não teme o nome de Deus, você é capaz de fazer as maiores loucuras que te vierem à cabeça. Sabe por quê? Porque você já não tem mais medo do que possa acontecer com a sua vida.
Por que tem gente que precisa a todo momento ser confrontado pelo poder de Deus e pela palavra de Deus? Por quê? Porque perdeu o nome, perdeu o medo de Deus. Tem gente que tem medo de macumba, tem gente que tem medo de encruzilhada, tem gente que tem superstição, tem gente que tem um monte de coisa, mas o nome de Deus parece que ninguém tem medo. Se de repente cair alguém endemoniado aqui, vai ter gente quicando para trás 3 vezes. Que coisa esquisita é essa? Porque aquilo não te é natural, é sobrenatural, e aquilo te causa medo. Tem gente que tem medo de madrugada, tem gente que tem medo das coisas, mas quando se fala em relação ao Deus Todo-Poderoso, a pessoa fala assim: aí, cara, negócio de igreja, larga isso para lá, rapaz, eu vou viver do jeito que eu quiser. De repente você está achando que a vida é do jeito que você quer. Só que existe uma coisa no mundo espiritual, que são as chamadas leis fixas, as chamadas leis universais. Por exemplo, se eu pegar aqui para você e levantar essa Bíblia e eu soltá-la, onde é que ela vai parar? No chão. Por quê? Porque querendo eu ou não, existe uma lei que está agindo sobre esse objeto. Qual é a lei? A lei da gravidade. Sim ou não? Não adianta, você pode dizer: não, essa Bíblia vai flutuar. Ela não vai, porque existe uma lei universal chamada lei da gravidade. Ela vai cair. Então a mesma coisa em relação ao mundo espiritual. Quer você queira, quer você não queira, quer você acredite ou não, se você perde o temor do nome de Deus, se a sua família não tem temor a Deus, se no seu casamento não tem temor a Deus, se no seu namoro, se nos seus negócios, se na sua vida como empregado você não tem temor a Deus, sabe o que você faz? Tem gente que trabalha, e uma coisa muito comum, infelizmente, tem funcionário que rouba objetos de dentro do escritório. Estou falando de coisa mínima. Por exemplo, a pessoa olhou ali um grampeador. Aqui tem um monte de grampeador, esse aqui eu vou pegar e vou levar para mim, depois eu trago. E nunca traz. Só que isso é roubo. Tem gente que mente, como se a mentira fosse uma coisa muito comum. Sabe por que mente? Porque perdeu o temor do nome de Deus. Tem gente que maquina coisas, tem gente que camufla coisas, tem gente que faz mutreta com as coisas, como se Deus fosse um sonso e Ele não estivesse no governo soberano do mundo e dissesse o seguinte: fica tranquilo, eu vou esperar, eu vou julgar você, eu vou julgar você. Nós seremos julgados, e isso não te causa medo. Tem gente que perdeu, tem igrejas que perderam o temor de Deus, tem pastores que perderam o temor do nome de Deus e vão vivendo do jeito que acham que é, mas Deus acertará o ponteiro um a um, porque a salvação é individual e todos comparecerão perante o trono da glória de Deus. Um outro texto do Antigo Testamento, e esse texto é muito pesado, é o texto de Malaquias, capítulo 1. Malaquias capítulo 1, verso de número 6, e esse é um momento onde o povo de Deus estava completamente perdido. Quem estava perdido aqui não era o ímpio não, era o povo de Deus. Em Malaquias 1,6 diz assim, olha a comparação que ele faz: o filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezai meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Gente, olha para cá. Sabe qual era a casta, o tipo de líder que estava desprezando a Deus aqui? Não era o povo não. Quem estava desprezando a Deus nesse contexto aqui, quem estava desrespeitando a Deus, era a tribo de Levi, eram os sacerdotes.
E os sacerdotes estavam vivendo num cinismo tão grande, numa hipocrisia tão grande, que eles ainda perguntaram para Deus: Deus, nós desprezamos o teu nome em quê? Então percebe como é que o ser humano, como é que nós, se você não vigiar, se você não for um cristão vigilante, você vai começar a fazer coisas que o ímpio faz, você vai começar a pensar como o ímpio pensa, você vai começar a se comportar como o ímpio se comporta. E eu te pergunto, que diferença tem entre aqueles que professam ser da luz e aqueles que juram ser das trevas? Que diferença tem? Quando se perde o temor de Deus, nós somos capazes de qualquer coisa, até mesmo dentro da casa de Deus. Olha o versículo de número 14, diz assim na projeção, leia comigo: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Sabe o que o povo fazia? O povo no Antigo Testamento, eles iam sacrificar para pagar pecado. Aí o camarada olhava para o rebanho dele e ele pensava o seguinte: rapaz, eu tenho que levar um cordeiro de 1 ano sem defeito, sem ser manco, sem ter ferida, sem estar com doença. Ele pensava o seguinte, olha o pensamento do cara: ah, meu amigo, eu estou com 10 aqui, um exemplo, 9 está tudo legal, essa aqui está toda ferrada, já está toda arrebentada, eu vou oferecer isso aqui. Então a pessoa pegava o pior que ela tinha e na maior cara de pau levava para o sacerdote e falou assim: aqui ó, o meu sacrifício de louvor é esse aqui. E Deus estava vendo, e Deus perguntou: vem cá, tu está me oferecendo o teu resto? Tu está me oferecendo aquilo que tu tem de pior? Muitas vezes nós entramos na casa de Deus e fazemos exatamente isso. Ah, não vou na igreja hoje não, hoje eu estou cansado. Ah, não vou hoje não é o fulano que vai pregar. Ah, hoje eu não vou lá não. E tem gente que faz isso em todas as áreas. Você já parou para pensar, se você realmente consagrasse toda a tua vida em 10% a Deus? Eu não estou falando só de grana não. Tem gente que para ler um capítulo de Provérbios por dia parece a coisa mais difícil do mundo. O que? Ler um capítulo de Provérbios por dia? Ah, isso é muito cansativo. Ih, lá vem o pastor com essas invenções. Gente, a igreja evangélica brasileira está perdendo o temor do nome de Deus. Não tem mais medo de Deus sendo fogo consumidor. Agora, se eu chegar ali do lado de fora e eu perguntar: meu amigo, quem daqui, se eu for ali fora no sábado na feira e perguntar assim: quem daqui acredita em Deus? Eu vou ali na feira no sábado, eu vou abordar as pessoas: você acredita em Deus? Todo mundo vai dizer: eu? Rapaz, eu acredito em Deus. O cara vai fazer sinal da cruz, ele vai dar 3 pulinhos, ele vai fazer a mandinga dele lá. Todo mundo acredita em Deus. Mas que Deus é esse que você diz acreditar e que você não obedece na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no teu emprego como funcionário? Cadê o temor do nome de Deus? Quando Satanás caiu do céu, bastou um olhar de relance de Deus, do trono, para que Lúcifer caísse e levasse 1/3 do céu. E parece que o nome de Deus hoje é lixo. Estão brincando muito com as coisas de Deus. Estão brincando muito com algo muito sério.
E isso precisa ser restaurado primeiro em você. Reconstrua o quebra-cabeça da tua vida, para que o teu mundo fique de ponta para cima. Recoloque o teu eu interior no lugar. Não fica pensando, estão dizendo, estão falando mal do pastor, estão jogando piadinha. Meu querido, eu não quero saber de quem me critica. Quanto mais me critica, mais eu trabalho. Quanto mais me critica, mais eu prego. Aquilo que estão dizendo não me importa. Eu tenho conta para prestar ao meu Senhor, e eu tenho sido lutado para ser reto e justo perante meu Deus. Mas a primeira coisa que eu penso, Senhor, não me deixa fraquejar no temor do teu nome. A mesma coisa você. Quer ser um crente de valor? Resgate o temor do nome de Deus. Restaure o homem, restaure o mundo. Vamos para o Novo Testamento, a coisa é muito séria. Eu te mostrei apenas três passagens, e agora eu quero ir, mas no Novo Testamento eu só vou trabalhar somente no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro modelo que eu quero trabalhar é na igreja primitiva, Atos 2:42. Olha a sua Bíblia em Atos 2, 42 e 43. A igreja primitiva era a igreja que estava nascendo, a igreja do Novo Testamento. E haviam coisas incríveis naquela igreja. Projeta para a gente aí. Atos 2, 42 e 43. A Bíblia diz assim: diz assim, verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. O verso 43 diz assim: em cada alma havia o quê? Bota o versículo anterior, leiam comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. Em cada alma havia, era na igreja toda ou em parte da igreja? Em toda a igreja. E quando uma igreja, ela inteira, presta atenção nisso, quando uma igreja ela possui o temor do nome de Deus, olha o que acontece. Continue. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A Bíblia está dizendo que a igreja cristã primitiva, a igreja do primeiro século, em cada alma havia temor. Temor é medo, temor é respeito, temor é autoconsciência, temor é entender que o papo de Deus é papo firme, é papo sério, o papo com Deus é papo reto. Se você está querendo andar com Deus, e você está querendo deliberadamente andar uma vida de pecado, para lá e para cá, tem gente que fala assim: pastor, está chegando o carnaval, eu não sei se eu vou resistir. Querido, Deus não vai fazer isso por você não. Não pense que Ele vai segurar a tua mãozinha e vai evitar que você caia na gandaia, na sapucaí, na vodka, no chachado, no pagode, no afoxé, onde tu quiser. Deus não vai segurar a sua mão, porque Ele não é tua babá. É você e eu que temos que deliberadamente pensar: meu amigo, eu sou de Deus, será que convém eu estar em determinados locais? Será que convém eu fazer determinadas coisas? A palavra de Deus é clara, diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo convém para o crente. Como você reagiria se você me encontrasse num pub? Como você reagiria se você me encontrasse alcoolizado? Como você reagiria se você me encontrasse, de repente estou eu lá na Sapucaí? Lá vou eu,
hoje é festa, né? Falei, cara, o pastor pirou, velho. O pastor tá doidão. Cara, eu não vou seguir esse homem. Então pensa bem, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Será que as coisas que você pensa, faz, vive, opina, será que isso convém? Eu acredito mesmo que a todo momento a gente tem que estar em Peniel. Toda hora a gente tem que ser confrontado. Toda hora a gente tem que ser apertado, que é para a gente ser recolocado no trilho de uma vida espiritual de santidade. O ano de 2018, Deus não me deu esse tema anual de brincadeira. 2018 é ano de intimidade com Cristo. E não tem como eu ter intimidade sem temor. Não tem como eu ter intimidade com desinteresse. Não tem como eu ter intimidade se eu tiver frio. Não tem como eu ter intimidade com falta de respeito e falta de temor. Não tem como. Tem gente que está dizendo o seguinte: para a pessoa ela não ser orientada por Cristo, a pessoa fala assim: não, eu até acredito em Deus, mas eu não vou em igreja não. Eu não preciso estar na igreja para seguir a Deus. Mentira! Isso aí é uma boa desculpa que você está dando para você não ser orientado, para você não ser exortado, para você não ser confrontado, para ninguém colocar o dedo na sua ferida, para fingir que está tudo bem na tua casa quando não está bem, para que você possa ser corrigido em amor pelo poder e pela palavra de Deus. Porque você sabe disso, né? Pastor, ele é muito bom. As pessoas batem no teu ombro, viajam contigo, tá todo mundo contigo até o momento que você confronte ela. Todo mundo é muito bom até o momento que você confronta. No momento que você confronta a pessoa fala assim: não, pastor, eu não preciso de pastor para viver, não. Até um dia desse precisava de pastor. Aí bastou um confronto, bastou um aperto. Não preciso de pastor para viver. Ué, tu precisava até um dia desse. É tempo de restaurar o homem e restaurar o mundo. É tempo de resgatar o temor do nome de Deus. Aí eu vou te dar um exemplo um pouco mais drástico. Eu te falei da igreja primitiva. Agora vamos para Atos 5, verso 11. Atos 5, verso 11. E é aquele exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles eram discípulos do Senhor. Eles eram discípulos dos apóstolos. Aí o que eles fizeram? Eles venderam um campo. E digamos, eles venderam o campo. Vou te dar um exemplo. A Bíblia não fala por quanto eles venderam o campo. Digamos que eles venderam o campo por 80 mil. Aí eles chegaram lá perante os apóstolos e disseram que venderam o mesmo campo por 20 mil. E falaram o seguinte: ó, eu vim aqui te entregar o dízimo dos 20 mil. Eu vim aqui te entregar a oferta. O servo de Deus, inspirado pelo Espírito, falou assim: ó, ele está mentindo. Não foi nada disso, é mentira, ele está te manipulando. De repente a Bíblia diz que caiu no chão e morreu, na hora. Daqui a pouco vem a mulher dele. Primeiro vem Ananias, depois vem Safira. Aí vem ela. E aí, pessoal, tranquilidade? Já tinham recolhido o corpo do marido dela, né? E aí, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Ih, tranquilo. E aí, você não viram meu marido, não? Rapaz, nós fechamos um negoção agora. Ih, rapaz, nós vendemos bem pra caramba. Vendemos a 20 mil. Ele já te entregou aí, ô Pedrão? Já te entregaram o negócio aí? E aí Pedro pergunta: vem cá, você vai continuar mentindo para o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que seria interessante para a igreja evangélica hoje. Até quando você vai ficar mentindo para o Espírito Santo? Até quando você vai ficar brincando com esse negócio de ser crente? Até quando? Até quando você vai ser Jacó? Até quando você vai ser Saulo? Até quando você vai se comportar como Saul?
Até quando? Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo, sabe por quê? As pessoas que estão brincando com o nome de Deus são as primeiras a se desviar, porque não tem raiz profunda, não aguenta pressão, e está vindo muita pressão, os sinais da vinda do rei estão muito claros, e está vindo muita pressão. Se você não tiver alicerçado profundamente no temor de Deus, você vai rodar, você não vai aguentar, você vai pedir para sair. Mas a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então é hora de restaurar o temor na casa de Deus. E o verso de número 11 diz assim: porque os dois morreram, né? Um morreu fulminado, daqui a pouco morreu o outro. Olha o que aconteceu quando o povo vê. Diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Tu já pensou se pegasse só nesse quesito aqui? Gente, quem não é dizimista fiel vai cair duro. Ih, rapaz, teve uma baixa lá de 80 na igreja. É mesmo? Tava os corpos tudo. Manda o pessoal aqui do Rabecão passar para recolher. Tu imagina em cada culto levar uns 30? Eu estou falando só de uma área, posso te falar de outras áreas. Quando a gente perde o temor do nome de Deus, a gente vai levando as coisas de Deus do tipo: deixa a vida me levar. Ah, cara, deixa isso para lá. Ah, depois eu respeito o pastor. Ah, depois eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Ah, é? Então, você é ovelha ou você é bode? A Bíblia diz que houve grande temor em toda a igreja. Vamos para outro exemplo? Esse exemplo aqui é bem forte. Olha o capítulo de número 19. Estou em Atos ainda. Atos 19. Em Atos 19 aconteceu um negócio muito incrível. A partir do verso 13. Houve uma situação de endemoniamento. Uma pessoa estava endemoniada. Olha o que aconteceu, preste atenção nessa história. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E continua: os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Continua: mas o espírito maligno, o diabo, o demônio, o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E diz, verso 16: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, e que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Agora olha o verso 17. Chegou esse fato ao conhecimento de quem? De todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, o que aconteceu com aquela comunidade? Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o que? Engrandecido. Tem gente que pensa que pode brincar com o mundo espiritual. Ele quer viver a mocinha, a mulher, o homem, quer viver aquela de crente Raimundo. Ele não se decide se ele é da igreja ou se ele é um mundano. E ele fica lá e cá. Ele fica meio que brincando com esse negócio. Ora ele está aqui, ora fica se expondo no Facebook chapando. Ora ele está aqui, ora ele está no movimento, nas paradas, nas baladas, no mulherio, nas tretas. Ora ele está
está aqui, ora ele está tilintando com pecado lá do lado de fora. Ele não sabe se é treva ou se é luz, mas ele acha que isso não vai dar nada, porque afinal ele só vem aqui, e ele também não tem compromisso, e também não está muito aí. Só que com o mundo espiritual não é assim não. O mundo espiritual ele é mais ou menos assim. Ali naquele canto ali é o local perfeito para se criar uma casa de marimbondo. E o mundo espiritual ele é como uma casa de marimbondo. Você está quietinho ali, ele não vai mexer com você. Mas no momento que você dá uma catucadinha ali, você pode ter certeza, os marimbondos que estão ali, eles vão vir na sua direção para tentar te ferroar. E a mesma coisa com o mundo espiritual. Quando você entra nessa, quando você diz sou de Jesus, cara, você tocou no mundo espiritual. Até então você estava vivendo no tempo da ignorância, mas agora a coisa é séria. Ou você é ou você não é. Mas agora você é. E se você é, o temor tem que ser resgatado. Aí esses judeus cismaram de querer mandar em diabo, em demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio olhou e falou assim: vem cá, você é quem mesmo? Porque eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Você é quem para tentar me mandar? E diz que o demônio voou em cima daqueles caras que tentaram dar uma de exorcistas, e eles saíram dali envergonhados. Mas diz que naquele momento em Éfeso veio o temor sobre eles. O temor foi instaurado. Quando tem temor, tem respeito. Quando tem temor, tem quebrantamento. Quando tem temor, a coisa é séria. E eu estou indo para o final. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Coloca para a gente aí. Em Gálatas 6:7, a Bíblia vai dizer algo muito sério, que precisa ser restaurado e recapturado dentro da casa do Pai. Diz assim, lê comigo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também. Ou seja, quais são as sementes que você está jogando no mundo espiritual? Deus é sério. Deus é o governo, Deus é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o grande El Shaddai, Ele é um Adonai. Os querubins, serafins, anjos, arcanjos, principado, potestade, governo, todos se curvam. Os 24 anciãos se curvam, os 4 seres viventes se curvam. E por que nós não vamos nos curvar? Por que nós não vamos temer a esse nome que é todo-poderoso? De repente você chegou aqui, você está igual aquele quebra-cabeça, você está todo fragmentado, e é necessário reconstruir as peças da tua vida para que o teu mundo fique organizado. Amém? E por fim, Hebreus 12. Hebreus 12, 28 e 29. É o último texto dessa noite. Hebreus 12, 28 diz assim, lê comigo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Com que? Com reverência e santo temor. Verso 29. Porque o nosso Deus é o que, igreja? Repete para mim. Porque o nosso Deus... Tem gente que tem medo de passar encruzilhada. Tem gente que tem medo de despacho. Tem gente que tem medo de gato preto. Tem gente que tem medo de encosto, de feitiçaria, de macumbaria. Tem gente que tem medo de olho grande. Tem gente que tem medo de inveja. Agora tem gente que não tem medo de Deus. Ah, não vou passar ali. Ih, rapaz, lá, ó, eu vou passar até de longe. Você tem medo disso, não tem medo de Deus? Fala sério, a coisa é séria.
Restaure o homem e o mundo será restaurado. O que é que nós vamos aplicar para a nossa vida hoje? O que é que você vai levar para a sua casa para você colocar em prática? A primeira coisa, o resgate do temor do nome de Deus é urgente. Amém? O quanto hoje você realmente teme a Deus? O quanto a sua casa teme a Deus? O quanto você teme a Deus nos seus negócios? O quanto você teme a Deus na igreja cristã criativa? Tem muita gente que está confundindo, tem muita gente que tem uns bocudos por aí, que está dizendo que na igreja criativa é a igreja que pode tudo. Eu vou dizer para você, você está muito enganado quanto a isso. Eu não plantei uma igreja que tudo pode, não. Eu plantei uma igreja bíblica que tem medo do nome de Deus, que o respeita como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está vendo esse negócio aqui rodando, você acha que é a igreja do oba-oba, você está muito enganado a esse respeito. Eu tenho muito temor do nome de Deus e vou lutar até o final da minha vida para ser fiel a esse Deus. E eu estou te convidando para levar esse Deus muito a sério. Não é porque tem luz ou tem fumaça, não é isso. Isso aqui é algo que eu vivo sem. Eu seria capaz de me encontrar com você na sua casa e a gente prestar o melhor culto a Deus, porque o que define é a unção e a ligação e a conexão com o trono da graça de Deus. Agora, o que a gente faz aqui é para criar um ambiente, uma atmosfera propícia para você dar o seu melhor para Deus. Deus quer a sua vida inteira, Ele quer o seu casamento, Ele quer a sua vida, Ele quer a vida dos seus filhos. Eu estou muito preocupado com a linhagem e descendência, porque tem muito pai que está na casa de Deus, que os filhos não querem mais saber de Deus. E isso me preocupa. É muito bom eu e Zanza estarmos aqui, mas no momento em que os nossos filhos não desejarem vir à igreja, meu querido, meu cabelo vai acabar de cair. Porque eu sei que o mundo não tem nada para oferecer, que o mundo é engano e mentira, que o mundo jaz no maligno, e que eu sei que tudo lá fora é um grande engodo, uma grande armadilha de Satanás para devorar e comer a tua família. O Evangelho é a última escapatória que a humanidade tem. É a única escapatória que você vai ter para você não ser sugado pelas armadilhas do inferno. Então o que nós vamos aplicar? Primeiro é resgatar o temor do nome de Deus. Segundo, só há intimidade se houver temor. Amém? Só há intimidade se houver temor. E o arrependimento é o passo mais importante que você vai dar na direção da construção do temor. Se você realmente se arrepender, se você realmente se arrepender dos seus pecados, se você renunciar aos seus pecados, se você decidir entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu quero levar a minha vida espiritual a sério, Deus vai estender a mão e Ele vai te honrar, porque a obediência é o princípio espiritual de Deus. Eu te convido a ficar em pé e honrar a Deus com a sua vida e restaurar o temor do nome de Deus, e você colocar a sua família diante do trono de Deus e exaltá-lo e dizer: Senhor, me visita. E exaltar Ele, assim como essa chuva está caindo. O desejo do meu coração é que caia uma chuva espiritual sobre a vida da sua família, da sua casa, em nome de Jesus. Eu desejo que todo processo de sequidão, de estio, termine, e que haja um tempo de bonança dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus negócios, dentro da sua vida espiritual, em nome de Jesus. Restaura o temor de Deus nesse momento. Restaura agora.